One Piece, uma obra cheia de mistérios no mínimo intrigantes, um mangá que faz você viajar em inúmeras teorias para no final das contas o criador Eiichiro Oda sempre nos surpreender com respostas que geram mais perguntas ainda. Dentre os grandes mistérios que sondam o mundo de One Piece, há o mistério do século perdido. O que houve com ele? Por que as pessoas não sabem o que aconteceu naquela época? E por que fazem questão de que o que aconteceu lá continue um mistério? Outro mistério. Qual a origem das frutas do diabo, ou Akumas no Mi? Teriam elas realmente um demônio dentro? E o que é o One Piece? Um tesouro? Ou seria comida? Mas dentre outros mistérios, há algo que interliga todos eles e que, se for devidamente respondido, lançará luz sobre praticamente todas as perguntas do universo One Piece. Quer saber o que é? Então se liga que o Grifo vai falar. Fala, grifos e grifas! Seja bem-vindo ao meu canal e desde já peço para se inscreverem e ativarem o sininho para ficar por dentro de tudo que eu postar e me ajudar a bater minha meta de 20 mil inscritos até o final do ano. É isso e bora pro vídeo! Como eu disse na introdução, muitos são os mistérios que rondam o universo One Piece. E desde já, eu já peço para vocês colocarem aí nos comentários qual o mistério que mais impressiona vocês. Uma das engrenagens que fazem o nosso querido One Piece girar é a ideia de vontade herdada. Quando você morre sem conseguir cumprir sua missão, alguém acaba herdando sua vontade. Não se trata de encarnação como em outros animes, mas sim uma espécie de força fundamental que move toda a obra. O poder do mundo em One Piece é dividido entre aqueles que acatam as decisões que vêm do governo mundial, como a Marinha, e aqueles que querem viver com maior liberdade, fazendo aquilo que desejam sem ninguém para restringir suas ações, como os piratas. No meio desse furacão está o bando dos Chapéus de Palha, que tem como capitão Monkey D. Luffy, o jovem pirata que deseja ser o homem mais livre do mundo. Luffy herdou a vontade de Gold Roger, o antigo rei dos piratas, e provavelmente também a de Joy Boy, que viveu no século perdido, há 800 anos. Porém, a pergunta que não quer calar é contra quem eles, as pessoas do século perdido, quem sabe lideradas por Joy Boy, lutaram. Quais eram aqueles que lideravam as famílias que viriam a constituir os dragões celestiais? Ou melhor, quem era ele? Muitos têm acatado a ideia de que Insama era esse personagem que vem desde o século perdido e que teria recebido a cirurgia perene, e isso explicaria o porquê dele ainda estar vivo e também o porquê do Flamingo, que já havia sido um dragão celestial, estava familiarizado com essa cirurgia e queria que Lau fizesse nele também, já que uma vez a cirurgia sendo realizada, ele estaria conseguindo se igualar com o líder daqueles que o impediram de voltar para a Terra Sagrada dos Dragões Celestiais. Porém, se esse for o caso, de onde Insama veio? E aqui nós nos deparamos com o maior mistério de todos, na minha opinião. Quem eram os deuses de One Piece? De onde eles vieram? Como e por que vieram para a Terra? Ao respondermos essas perguntas, com certeza teríamos bastante luz sobre praticamente tudo, até mesmo o que era o tesouro One Piece, que se relaciona com Joy Boy, uma vez que quando Roger chega com seus piratas na última ilha Laugh Tale, ele diz que gostaria de ter vivido na época de Joy Boy, e quando falamos de Joy Boy, falamos de século perdido, Akumas no Mi e os deuses de One Piece. Na linha temporal de One Piece, nós temos a Árvore do Conhecimento, sendo plantada há cerca de 5.000 anos pelos antigos habitantes de Ohara. Esse é o marco mais antigo do mundo de One Piece, lembrando que na realidade que Oda criou, nós temos vida mesmo fora da Terra, como no caso onde Enel vai para a Lua, utilizando sua nave que nos foi apresentada no arco de Skypiea. E lá encontra vários robôs de tamanho pequeno, chamados de autômatos. E já não bastasse os robôs, ele encontra também um grupo de piratas espaciais. Isso mesmo que você ouviu. Piratas que, em vez de navegar pelos mares da Terra, estão flutuando pelo espaço em suas naves em busca de tesouros, aventuras ou, quem sabe, um lugar para dominar. Seria em uma dessas naves que Insama veio para a Terra junto com outros extraterrestres? Um outro ponto curioso é que os piratas espaciais não estavam só se divertindo, mas eles estavam sim procurando por algum tesouro na Lua. É por isso que eles estavam a escavando. Enel, ao ver isso, se irrita com aqueles que estavam destruindo a sua nova morada e derrota-os.
Após isso, ele acaba entrando em uma espécie de caverna, que ao prestarmos bem atenção, se revela como o registro de uma civilização bem antiga. E o mais intrigante disso é que em um desses registros achamos algumas figuras que parecem estar em cima de um navio. Isso mesmo, não um navio comum, mas talvez uma nave capaz de viajar pelo espaço. Lembre-se que Enel sempre foi um grande pesquisador e que o fato dele não ter voltado ainda para o mangá é um ponto bem intrigante, uma vez que nós já entramos na última saga de One Piece, segundo o próprio criador Eiichiro Oda. Os eventos que ocorrerão a partir daqui serão totalmente ligados com o desfecho da obra. Repetindo, totalmente ligados com o desfecho da obra. Então, se Enel ainda não apareceu, tudo que se refere a ele e já nos foi mostrado pode nos apresentar boas pistas do grande final de One Piece. Desde Skypiea, nós vemos que Enel queria fazer uma nave para poder viajar. Mas será que ele criou o projeto daquela nave do zero ou teria se baseado em alguma outra coisa? Na história de capa do Enel na Lua, ao analisar os registros da antiga civilização que morava lá, ele chega à conclusão que o seu povo é descendente daqueles que estão nesses antigos registros lunares. Vale lembrar que a ilha da qual Enel e seu povo vieram ficava a sudeste de Skypiea e se chamava Birka. Nós então temos 3 povos com asas no arco de Skypiea: os Xandias, o povo de Skypiea e o povo de Birka. E o mais intrigante é que essa civilização que ficava na Lua há muitos anos se chamava de Birka. Isso mesmo, é o mesmo nome da ilha de onde o Enel veio. A diferença é que nos registros que mais parecem hieróglifos, os 3 povos estão representados como que juntos: os Xandias, os membros de Skypiea e os da ilha de Birka, o que parece nos revelar que em algum momento no passado eles moravam juntos na Lua e acabaram vindo para a Terra. Mas como eles vieram para a Terra? Bem, além dos povos estarem juntos, e nós conseguimos saber isso olhando para o formato das asas, que são diferentes, eles parecem estar trabalhando juntos com uma finalidade em comum. Note que eles estão como que olhando para uma plataforma que parece levitar, ou até mesmo navegar por algum mar. Veja que justamente abaixo da plataforma nós conseguimos ver alguns animais que parecem mais com reis dos mares do que com alienígenas. Já nessa outra imagem, vemos eles como que em cima de uma plataforma que possui um formato que lembra bastante a base de um navio ou nave. Vale lembrar também que Birka era o nome de um dos centros comerciais mais importantes da Escandinávia durante a Era Viking. E quem foram os vikings, senão praticamente os primeiros piratas? Nesse caso, nós teríamos aqui a base para todos os piratas do mundo de One Piece. Um exemplo que fez os terráqueos de todas as raças quererem navegar em busca de tesouros, aventuras e novos territórios para dominar e explorar: os piratas espaciais. E essa nave que usaram para sair da Lua para o planeta de One Piece? Teria sido assim que os deuses vieram para a Terra? Bem, se esse for o caso, essa nave ainda existiria? Se a resposta para essas perguntas for sim, nós com certeza deveríamos ter alguma pista dela na obra de Eiichiro Oda, porque é assim que tudo funciona em One Piece. E por incrível que pareça, a resposta é sim, nós temos sim pistas dessa nave na obra. E a primeira pista que nós temos disso é durante uma conversa entre Nico Robin e o rei Neptune, quando ela diz que há 3 armas ancestrais que levam os nomes de deuses. Essas 3 armas são nomeadas de Poseidon, que nós já sabemos ser um título da princesa Sereia, filha do rei Neptune, que é capaz de comandar os reis dos mares. Depois temos Pluton, um navio de guerra capaz de destruir ilhas inteiras. E por último, a única arma que nós não temos praticamente mais nenhuma informação na obra: Uranus. Mas afinal, o que é Uranus? Igual às outras 2 armas, foi nomeado com o nome de uma divindade greco-romana. Uranus era a personificação do céu, o pai dos 12 titãs e o avô dos 6 primeiros deuses do Olimpo. Uranus pode literalmente traduzir para Sky ou Heaven em inglês. Pense comigo, o que uma arma capaz de fazer estragos a níveis estrondosos faria nos céus? Bem, faria muito sentido se considerarmos que ela seja uma nave. No episódio de One Piece que apresenta a entrada dos supernovas na segunda metade da Grand Line, quando Capone Bege entra com seus companheiros no Novo Mundo, uma coisa de tamanho colossal começa a puxar a ele e seus companheiros, como que abduzindo, o que lembra bastante aquelas abduções extraterrestres. Nós não temos mais nenhuma informação do que seja aquilo que tenha sugado o Capone Bege,
mas o fato é que o Oda não coloca nada em vão em sua obra. Já no capítulo 1060 do mangá de One Piece, nos é mostrado o Insama, que busca destruir o reino de Lulúzia, um reino que está se revoltando contra o governo mundial e se unindo ao exército revolucionário. Insama pega o mapa do mundo de One Piece e marca com X a ilha de Lulúzia. Após isso, já nos é mostrado o reino de Lulúzia, só que coberto por uma sombra gigantesca que parece cobrir toda a ilha. Em seguida, um enorme disparo é cometido contra o reino, que o deixa totalmente destruído. Você vai ter que concordar comigo que seja lá o que foi aquilo que atingiu Lulúzia, é digno de ser considerado uma das armas ancestrais. Nada melhor do que Uranus, a arma ancestral que está nas mãos de Insama. E por quê? Porque Insama é o governante desse mundo. Ele o governa nas sombras, como representante máximo do poder dos deuses. Acima dos dragões celestiais está aquele que veio provavelmente do espaço, e sua arma é uma nave gigante que pode muito bem ter servido de base para Enel construir a sua própria, uma vez que Enel poderia estar familiarizado com a ideia de uma nave gigante que seus descendentes, os antigos Birkas, utilizaram para vir à Terra. É muito importante também prestar atenção nesse detalhe do X que Insama faz no mapa. O X que Insama faz aponta para a destruição da ilha pela nave dos deuses. Quando nós vamos para o nome da obra, o Oda faz questão de colocar um X formado por ossos no título One Piece, o que levou inclusive a um fã a questionar se tinha alguma coisa a mais naquele X que ele colocou no nome, e Oda se esquivou. E nós sabemos, todos nós sabemos, que quando o Oda se esquiva é porque aí tem coisa. Sabemos também que a obra de One Piece é baseada em grande parte na antiga civilização dos Sumérios, e em uma obra chamada Eram os Deuses Astronautas, uma obra que tenta provar que os antigos relatos de deuses em mitologias arcaicas, na verdade eram histórias de astronautas que vieram do espaço trazendo conhecimento para os terráqueos. Veja alguns pontos curiosos sobre isso. O reino de Goa, que é o reino de One Piece que abrigava Luffy e Ace Sabo, possui um paralelo bem antigo. A primeira referência a Goa data de cerca de 2200 a.C., em escrita cuneiforme da Suméria, onde é chamada Gubio. Formada por povos de diferentes etnias da Índia, a influência dos sumérios aparece no primeiro sistema de medidas da região. E continuando sobre os sumérios, eles foram a civilização inventora da escrita, e portanto a primeira a contar com registros de sua história, considerada então a primeira civilização humana. Sobre a escrita da Suméria, não há qualquer relação com outros idiomas que se formavam ao seu redor. E apesar de seu modelo de escrever, ou seja, a forma cuneiforme de escrita, ser imitada pelos demais povos posteriores, sua escrita seguiu única e por muito tempo indecifrável, relacionada a outros povos, até que os sumérios foram descobertos pelos arqueólogos. Além do que, seu idioma dificultar deveras os estudos sobre suas origens, por ser uma língua isolada, o que significa que não está diretamente relacionada a nenhuma outra língua conhecida, apesar das várias tentativas equivocadas de provar ligações com outros idiomas. A compreensão dos textos sumérios hoje em dia pode ser problemática até mesmo para especialistas. Os textos mais antigos são os mais difíceis, pois não mostram a estrutura gramatical da língua de forma sólida. Devido a isso, muitas peças de argila com sua escrita se mantiveram por décadas e algumas até hoje se mantêm no anonimato, como mais uma peça de museu antigo e indecifrável. Qualquer semelhança com o século perdido não é uma mera coincidência. Um outro ponto curioso é como eles entendiam as enfermidades. Os sumérios explicavam a doença como a consequência do aprisionamento e consequente tentativa de escape de um demônio dentro do corpo humano. O objetivo do remédio era persuadir o demônio a acreditar na ideia de que continuar residindo naquele corpo seria uma experiência desagradável. Isso lembra alguma coisa? Isso mesmo, as Akuma no Mi. Mas é no campo da astronomia que esse povo encontra o maior destaque. Os sumérios são geralmente considerados os inventores da astronomia, o estudo da observação dos astros. Nas ruínas das cidades sumérias, escavadas por arqueólogos desde o princípio do século XX, foram encontradas muitas centenas de inscrições e textos deste povo sobre suas observações celestes. Entre estas inscrições, existem listas específicas de constelações e posicionamento de planetas no espaço, bem como informações e manuais de observação. Além disso, eles dividiram o tempo em grandes eras, de forma que, relacionando com a nossa contagem de tempo, a última era teria começado em 148 a.C. e terminado em 2012. Para tal, 2013 mudaria de parte, mudaria de era, vamos dizer assim, mudaria de zodíaco.
Isso mesmo, podemos dizer que veio deles essa ideia de uma nova era, uma era talvez de caos e ao mesmo tempo de muitas mudanças. E só a título de curiosidade, eu fui conferir o que estava acontecendo em One Piece entre 2012 e 2013 e acabei descobrindo que justamente aí o One Piece também entrou em uma nova fase. É justamente o começo do arco de Punk Hazard, o primeiro ponto de chegada no novo mundo e o início de uma nova era em One Piece. Uma era que foi badalada por Luffy no sino para anunciar algo grande e que é iniciada no anime em 6 de janeiro de 2013. Acredite ou não, essa é uma era de mudanças sérias em One Piece. Uma era que virará o mundo de cabeça para baixo. Você pode pensar que isso é coincidência, mas vindo do Oda, eu não duvido nada. E a pergunta que fica é: de onde veio tanto conhecimento para os antigos sumérios? E eles próprios respondem: nosso conhecimento veio de seres vindos do céu para a terra. Essa é a resposta afirmada repetidas vezes entre seus escritos e história. Eles eram considerados deuses para os sumérios, embora fossem, como vários entendem hoje, apenas astronautas de outros mundos. Os sumérios diziam que eles haviam vindo de um planeta chamado Nibiru, e muitas das descrições desse povo o apresentam como sendo 1/3 maior em estatura que os seres humanos. Não tão altos como os gigantes de One Piece, mas altos o suficiente para os sumérios os chamarem de gigantes celestiais. Esses seres celestiais haviam descido do céu entre o rio Tigre e o rio Eufrates, formando uma colônia que eles chamariam de Éden, o mesmo nome do lar de Adão na Bíblia. Porém, a versão dos sumérios para o início da vida é bem mais como uma ficção científica, envolvendo até mesmo uma reprodução sem contato de um celestial com a humana primitiva, ou seja, um processo de inseminação artificial, para alavancar o desenvolvimento da espécie humana. E as lendas ainda dizem que quando os gigantes celestiais, chamados de Anunnaki, retornaram para a Terra e viram o nível em que andava o desenvolvimento, se depararam com mulheres muito atraentes, na mesma ideia de outras mitologias e povos antigos. Quando os filhos dos deuses perceberam que as filhas dos homens eram tão belas, as tomaram como esposas. E desses ventres nasceriam os gigantes, uma raça que acabou se tornando tão perigosa que os celestiais acharam melhor destruí-la, e assim mandam um dilúvio que mata grande parte dos gigantes. Curiosamente, os deuses chamados pelos sumérios de celestiais são muitas vezes retratados parecendo possuir capacetes e roupas que se assemelham aos astronautas que conhecemos hoje. Não seria por isso talvez que os chamados dragões celestiais em One Piece se vestem dessa maneira? Para tentar dizer que são os deuses do mundo, representantes dos primeiros seres que desceram para a Terra? Essa teoria dos antigos astronautas é bem famosa e defendida por vários autores ufólogos. Apenas para pontuar, um dos recentes apoiadores dessa ideia se chama Graham Hancock. Um belo sobrenome, não é mesmo? Oda daria esse nome a um personagem. Hancock teoriza que havia existido uma cultura-mãe, tendo obtido conhecimento e tecnologia de extraterrestres, e que plantou as sementes do saber e cultura em civilizações antigas, como por exemplo a dos egípcios. Sobre o nível de inteligência de antigas culturas, quando voltamos para a história de capa do Enel, vemos que na Lua já havia diversos robôs, fora os que Enel tinha encontrado assim que chegou na Lua, aqueles que tinham vindo da Terra e se chamavam autômatos. Esses outros robôs, que já estavam há muito tempo na Lua, são achados dentro da caverna, que continha as ruínas da antiga civilização dos Birkans originais. Inclusive, eles já são retratados nos desenhos que o Enel começa a ler, sinal de que esse povo possuía uma tecnologia muito insana. E o mais bizarro de tudo isso é que os robôs autômatos que vieram da Terra para a Lua são praticamente uma cópia deles, os robôs que já estão retratados na história da civilização antiga, com exceção de que não possuem pequenas asas. Mas como alguém na Terra faria robôs tão parecidos com os que foram achados na Lua? Bem, na história de capa nos é mostrado que esses robozinhos autômatos foram construídos por um velho chamado Professor Tsukimi, que os fez na ilha Karakuri, aquela ilha que o Frank foi enviado e passou 2 anos. Isso mesmo, a mesma ilha de Vegapunk, que também é um velho e que também é cientista. A história de capa continua nos contando que enquanto o professor Tsukimi estava olhando a lua junto com seus robôs, os autômatos, ele estava comendo salgadinhos, até que acontece uma explosão na lua e ele morre engasgado. Por isso é que os robôs autômatos resolvem ir até a lua, para ver o que estava acontecendo, e lá se deparam com piratas espaciais que exploravam a lua. Bem, por que então os autômatos se parecem tanto com os robôs que Enel achou na caverna da lua? Talvez não seja à toa que o Sr. Tsukimi estivesse olhando para a Lua. O nome Tsukimi, em japonês, significa o Festival da Lua Cheia de Outono,
e é relacionado com as fases da lua. Ao mesmo tempo, Tsukimi também se refere à tradição de apreciar a beleza da lua cheia de outono. Provavelmente, não era a primeira vez que o professor Tsukimi parava para ficar observando a lua, e o simples fato dos robôs irem até a lua para ver o que alguém estava fazendo já remeteria à ideia de que eles estavam cientes de que a lua era um lugar habitável. Talvez o Sr. Tsukimi, assim como o Vegapunk, tenham tido acesso de alguma forma à tecnologia dos deuses, e isso explicaria o brilhantismo da ilha Karakuri e a incrível semelhança entre os autômatos e os robôs dos Birkans originais. Mas voltando para os sumérios, agora é a hora de passar os cintos, amigos, para essa revelação. Nibiru era o planeta dos celestiais, mas também uma espécie de divindade dos sumérios. Sendo assim, para que as posições não fossem confundidas, eles usam o seguinte prefixo: D.Nibiru. O D é a abreviação do nome Dinguir, colocado antes do nome de deuses e seres superiores para indicar sua posição elevada frente aos humanos. E você pode ver a forma como D era escrito pelos sumérios, pelos acádios, povo que se unificou aos sumérios anos depois e que se assemelha com um símbolo bem relevante para o enredo de One Piece. Isso mesmo, o símbolo do governo mundial não parece uma evolução desse símbolo aí? Levando-se em conta que em uma guerra os vencedores se apoderam do que era dos perdedores, sejam histórias, crenças, materiais ou mesmo símbolos, como Doflamingo disse uma vez em One Piece: aquele que vencer será a justiça, e como qual poderá agir como bem entender. Como os deuses criadores, os Anunnaki ou celestiais, possuíam nome próprio, o D, o prefixo D, seria usado para as demais divindades inferiores, os mestiços e bastardos, semideuses ou gigantes, aqueles que foram frutos da relação entre deuses e humanos. Dessa forma, os D poderiam sim ter sido em sua origem uma família de gigantes, e isso explicaria a existência de Jaguar de Saul, o gigante que ajudou Robin, e também Joy Boy, que talvez tenha sido um gigante, portador do chapéu de palha gigante que está na posse de Insama atualmente. É muita coincidência, inclusive, um chapéu de palha ser portado pelos maiores piratas de todos os tempos, Joy Boy no Século Perdido, Gold Roger e agora Luffy. Tem mais coisa aí, pode apostar. Talvez o chapéu de palha seja um símbolo da revolta dos D que o grande Insama guarda como troféu. Veja o que diz Gênesis capítulo 6. Os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Eu particularmente acredito que seja essa a origem dos D, uma raça que veio como fruto de humanos e celestiais e que geraram uma família com uma determinação absolutamente insana. Também é provável que os Dinguir, tendo a mesma capacidade que seus criadores, começaram a formar as primeiras civilizações, fixando-se numa terra e fazendo as primeiras descobertas. Assim nasceu o Reino Antigo, a base e centro do mundo. Segundo o professor Clover, o mais surpreendente desse reino era o seu nome. Poderia ser o próprio nome Dinguir, que remeteria aos D e revelaria que os descendentes desse reino ainda vivem, ou mesmo uma homenagem aos criadores, os celestiais, e a revelação do nome mostraria que a Grande Guerra foi uma colossal briga de família. Formou-se então o Reino de Dinguir, o centro do mundo antigo, que conquistava as regiões próximas, espalhando sua cultura e conhecimento, anexando-as às suas terras e protegendo-as de povos contrários. Porque os seres humanos sempre brigam, independente de que, e assim seguiram se fortalecendo. Quando os celestiais voltaram para a Terra, encontraram-na próspera, na medida do possível, é claro, com o governo centralizado do Reino de Dinguir. Não englobava todo o planeta, mas ainda assim era gigantesco, avançado e concreto. A partir daí, começa o Século Perdido. Os celestiais queriam voltar a habitar a Terra, abandonando a Lua, que antes viviam depois de sugar todas as fontes de energia que ali havia, mas se viram ameaçados por sua própria criação, que recusava ceder sua liberdade em troca da servidão aos deuses, como novos líderes, mesmo que estes fossem seus criadores. Até os próprios lunares de One Piece, a raça a qual King pertence, perderam seu posto, pois moravam acima da Grande Linha, local onde hoje fica a Terra dos Dragões Celestiais, Mary Joa, em One Piece. É sobre a raça do King que o Barba Branca uma vez falou para o Marco, abre aspas, eu ouvi falar que existia um reino de deuses na Grande Linha, fecha aspas. Mas os dragões celestiais, se considerando os deuses desse mundo,
tomam o lugar que pertencia a talvez alguns legítimos deuses. Já as Akuma no Mi talvez tenham sua origem na grande árvore do conhecimento, plantada há 5.000 anos. Lembre-se que na Bíblia, a árvore do conhecimento foi plantada como um teste divino. Caso os homens comessem, receberiam a desaprovação de Deus, e seriam talvez tão merecedores da morte como os próprios demônios. Não é à toa que são chamados de frutos do diabo, e os descendentes da família do governo mundial são os dragões celestiais. Mistérios a serem compreendidos, uma grande jornada a se percorrer na busca de respostas para uma série de perguntas que não querem calar. Isso não é apenas um anime, nem muito menos só um mangá. Isso é o One Piece. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, comenta aqui embaixo o que você achou. Se inscreve para receber mais conteúdo assim. E se você gostou, eu vou deixar aqui na descrição um link com a playlist que eu preparei apenas sobre o One Piece. É isso, um abraço e até a próxima.